Ao top de 5 segundos, vem aí o podcast do Ademar Pozobon. Oferecimento Bilíder, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001. Variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458. Telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional. Agora para todos. BR 287-6000. Camobi, telefone 3212-7700. Olá, amigos. Bem-vindos ao podcast do Ademar. Hoje recebemos dois grandes amigos, Rodrigo Décimo e Samir Frazon Samar. Prazer receber os amigos aqui. Como eu digo, aqui é um bate-papo que não existe microfone nem câmera. Nós vamos estar falando aqui, vamos se apresentar. E eu já vou iniciar lá pelo meio, assim, né? Porque sempre quando chega aqui eu estou na maioria, daí eu encho o peito e digo assim, ó, 3-1, 3-2, sempre na maioria dos azuis e dos vermelhos. Hoje eu dois colorados. Dois colorados contra um gremista aqui. Bem colorado. Pois é. Depois eu vou contar, Rodrigo, uma história do Samir aí. Meu Deus do entre céu. muitas que deve ter, né? Porque é uma figura. Até já vamos começar por essa Tá bom. Tá de início, não vai nem esperar. Não vamos nem esperar. Já que falamos, então, os dois times, um desceu a espinha do peixe atravessada e o outro Fortaleza, né? Então estamos tudo na mesma barca. Mas o Samir proporciona uma janta espetacular, diga-se de passagem, uma janta espetacular, né? Convidou eu e o Jorge para lá falar com o pessoal, os funcionários lá, né? Lá no Pains Esporte. E atrás de nós a televisão ligada e o Inter jogando, só não era com o Globo, mas era um timezinho mais ou menos do porte do Globo. Quando eu vou iniciar a falar gol do time adversário lá, eu disse, pô, Samir, isso é sacanagem, né? Primeira fala aqui já dá o gol e o Inter perdeu por 1-0. Então, começamos lá pelo meio, Rodrigo Décimo. Pra te ver, né, Rodrigo? O cara vem aqui, se dispõe, e ele conta essas histórias. Bom, não dá para querer. Mas tem as perdidas e as ganhas, né? Vamos contar as ganhas depois. E hoje aqui é para contar todas. Né? Nós temos que contar as ganhas perdidas. Então, vamos começar por esse amigo, engenheiro Rodrigo Décimo. Te apresenta, diz de onde tu veio, quantas mulheres... quantos filhos. Mulher só uma. Só uma. Rodrigo. Bom, meu amigo, primeiro, muito obrigado aí por nos convidar para estar aqui contigo, para esse bate-papo, também para o parceiro Samir aqui, um amigo de longa data. Enfim, aqui efetivamente nós estamos entre amigos, né? Isso que conta, isso que é bom. Mas eu sou natural de Uruguaiana, nasci lá há alguns bons anos e vim para Uruguaiana, para Santa Maria, com 15 anos de idade para estudar. E aqui permaneci. Fiquei até hoje, tive a oportunidade de me formar aqui em Santa Maria, em engenharia civil, e constituir empresas, e sempre procurei trabalhar de forma associativa, porque empresa pequena, quando se junta com outras empresas pequenas, a gente tem condições de trabalhar melhor. Então, lá, acho que nós nos associamos muito próximos, né, Samir, do Sinduscom. O Samir é um pouquinho antes que eu, e logo na sequência... Eu é 97. Eu fui em 98. Eu pensei que até que fosse no mesmo ano, mas eu me associei em 98, no Sinduscom, e aí, enfim, através da minha participação nas reuniões de almoço, que até hoje permanecem, sob a presidência do Samir, eu procurava ir frequentemente, né? E aí fui convidado a participar de algumas diretorias, como diretor, depois como vice-presidente de recursos humanos, depois passei a vice-presidente geral, até que eu fui convidado para assumir a presidência do Sinduscom, pelo qual eu fui por 2 gestões. Nesse mesmo período,
estava trocando a diretoria da Fiergs. E a Fiergs é a federação ao qual o Sinduscom e os sindicatos industriais estão conectados, né? E aí fui convidado também para participar da diretoria da Fiergs, também foi uma experiência muito boa, muito legal. Nesse meio tempo também sou convidado a participar da diretoria da Cassisme, depois que eu saio do Sinduscom. Também, através da minha participação, sou convidado a ser diretor, depois vice-presidente da indústria, vice-presidente geral, acabo presidente da Cassisme também por 2 mandatos. Fim do meu mandato no finalzinho de 2019 e em 2020 aí recebo o convite para alçar outros desafios, né? E hoje estou aí, onde eu estou, né? Fruto desses convites que vieram lá em 2020, véspera da eleição, que foi o ano da eleição municipal, né? E aí estamos aí nesse grande desafio que é estar ao lado do prefeito Jorge aí para a gente poder tocar essa nós cidade. vamos falar bastante, né? A esposa Janise, Janise, né? Janise, Janise. é com S. A Luíse, que é a minha filha mais velha, tá formada em arquitetura, e o Lorenzo, estudante aí da engenharia de produção. Toda a família colorada? Toda a família colorada. Todos colorados. Mas tudo gente boa, né? A Janise, quero mandar um beijão para a Janise, porque ela é um bolaço, né? A Janise é uma pessoa fantástica, Rodrigo, tu tá de parabéns, porque ela ergue o astral da gente, né? Às vezes a gente tá final de agenda, cansado, encontra ela nos eventos aí, ela ergue a nossa moral. Parabéns, um grande abraço, Janise. E o meu amigo Samir Samara Frazon, o zagueiro mais técnico que eu conheci. Nasceu ali na Rio Branco, Avenida Rio Branco, ali se criou. Nós somos vizinhos, acho. Samir, tu tá com 51? 51. 51, eu 58, o Jorge 52 ali, então a gente se criou mais ou menos tudo junto. Bueno, prazer te receber aqui, meu irmão. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, do nosso amigo Ademar. E também é uma honra estar do lado de um amigo que de longa data, Rodrigo Décimo. Né? Mas vamos lá. Como tu falou, meu nome não é Samir Samara Frazon, é Samir Frazon Samara. Né? Minha mãe é de origem italiana, meu pai de origem palestina. Meu pai veio com 18 anos para o Brasil, tentar a vida, né? Veio do Oriente Médio, sem nenhum familiar aqui no Brasil, sem falar nenhuma palavra em português. Batalhou. E veio direto para Santa Maria. Santa Maria, porque ele tinha um amigo aqui em Santa Maria, lá na Rio Branco, inclusive. E eu tenho muito orgulho mesmo, de ser filho do seu Samara, como ele é conhecido lá na Rio Branco. Bueno, eu sou nascido e criado na Avenida Rio Branco, lá na segunda quadra mesmo, bem pertinho da Gare, ou da rede ferroviária, que quando, até os 13, 14 anos, meu pai tinha um comércio lá, uma loja de confecções, né, que a gente trabalhava direto na loja. Todos os filhos, todos os irmãos trabalhavam na loja, junto com meus pais, né, e foi ali que ele fez a vida. Depois ele adquiriu um hotel do lado ali, que era o antigo Hotel Trevisan, que hoje é o Hotel Samara, e ali ele fez a vida toda ali na Rio Branco. Bom, eu cresci e me criei na Rio Branco, como te falei, nascido na Casa de Saúde, conheço a tua família desde muito pequeno, mais o Jorge, porque é mais da minha idade, né? Porque a gente morava muito perto, nossos pais eram amigos. Né? Nós éramos clientes lá da loja Samara. Clientes da loja do meu pai, então a gente se conhece de longa data. Estudei sempre em colégio público, João Belém, primeiro grau. Segundo grau... Chegou a ser colega do Jorge de aula ou não? Não, sim. O Jorge estava sempre 2 anos na minha frente. E depois Maneco. Fiz segundo grau Maneco. Passei no primeiro ano de vestibular na Engenharia Civil na Federal, com 17 anos. Comecei a cursar a Engenharia Civil. 4 anos e meio fiz a Engenharia Civil. Formei. Fui trabalhar logo depois que me formei em Panambi. Morei por 5 anos em Panambi. Trabalhei na Kepler Weber, que é uma empresa de silos e armazenagem, né? Uma longa experiência tive de vida, principalmente, trabalhando em uma empresa que hoje é detentora da 60% do ramo que atua, né?
A gente aprende muita coisa com isso. Depois disso, em 99, 98, eu vim para Santa Maria, junto de um ex-colega meu, abrirmos e continuarmos uma empresa que tínhamos aqui no ramo da construção civil, que ela trabalha exclusivamente com gesso acartonado, que é a DB Graus Engenharia. Vou fazer já um marketing aqui, né? Sou cliente, né? Posso garantir que é uma empresa séria. E desde 98 estamos aí atuando no mercado da construção civil da região de Santa Maria e todo o interior do estado, né? Hoje a gente tem 55 colaboradores, né, na nossa empresa, que hoje sou eu e minha esposa, sócios, né? Minha esposa, Josiane Bulegon Samara. Né? São nomes não tradicionais, né? É Janise com S e Josiane com C, né? Com C. A Josiane é de Polesne, família Bulegon. Família Bulegon, família de políticos, né? A tia dela foi prefeita da cidade lá. Valserina. Valserina Bulegon. Só tem a chave lá em Brasília, viu? Ela. Que muito orgulha a minha esposa, né? Desse casamento, nós já estamos juntos desde 1992, é tempo, né? Casados desde 2001. Moramos juntos uns 2 anos sem casar, mas isso os pais dela não sabiam, né? Mas faz parte. Né? A gente, com essa união, tem 2 filhos, né? O Tarek, 19 anos, que já está cursando engenharia, 4º semestre de engenharia, que também passou com... Só que ele passou com 16 anos na faculdade, né? Passou no primeiro ano. E temos a Jamile, com 14 anos, que está estudando no Colégio Fátima. O Tarek é o craque da família, né? Ele é o craque da família, puxou pelo sogro, não foi pelo pai, né? Porque o pai só dá pontapé, né? Quem é o sogro do Tarek? É boleiro aí? Não, era boleiro, mas não, tô brincando, ele deve ter puxado por algum parente, né? Não foi por mim, né? Não, mas aí o Samir tá de modéstia. Mas ele joga bola. O Samir foi meu zagueiro no Progresso de Camobi há muitos anos atrás. Faz tempo, eu nem era formado ainda. Há muito tempo atrás. E depois, no veterano, o Samir veio jogar com a gente lá na Vila Figueira, lá onde eu sou presidente, Associação Figueira de Veteranos. Né? O Samir foi nosso atleta lá e teve que parar, aí tu me corrige, Samir, por causa do Tarek, para acompanhar o futebol do Tarek, o Tarek envolvido aí na Novo Horizonte. Na verdade, o Tarek começou a jogar no Novo Horizonte, aí depois foi para o Inter, ficou 1 ano no Inter, aí veio a pandemia, aí foi dispensado, aí já entrou a pandemia, aí queriam que voltasse, mas já estava na faculdade, ele já meio que se desanimou, começou a jogar futsal pela Federal, jogou 2 anos, tá jogando aí na Federal, né? Só que agora, como ele fez uma cirurgia no joelho, vai voltar a jogar agora em setembro, e ele realmente joga, ele sabe jogar. Não é de dar pontapé, ele é habilidade mesmo. É habilidoso. A gente presenteou aí, né? E motivo de orgulho, Rodrigo, a gente lá vê um filho de um amigo que jogou, que é nosso parceiro, e tu assistir ali, né? E a velocidade que está o futsal hoje, Samir. Não é a nossa época, não era assim. Não, né? E com 18 anos ali ainda, todo mundo com 24, 25, ele era o mais novo, ainda, né? E a Jamile é a que vai fazer a sucessão da empresa lá, já toma conta. Não, na verdade, o Tarek agora nas férias de julho já trabalhou lá conosco, né? Hoje está fazendo estágio numa outra empresa, mas já trabalhou conosco, já se dedica bastante. A Jamile está envolvida com pádel agora. Agora é atleta. Ontem a gente disputou o Campeonato Gaúcho, né? Eu e ela pela categoria dela, feminina, e eu pela minha. Ela perdeu a final. Mas tá se dedicando ao pádel, tá jogando bem. Coisa bem legal o pádel dela, e eu também cheguei na final, mas não consegui ganhar, mas estamos chegando em todas. Mas é isso aí, o importante é chegar. E os teus filhos, Rodrigo, eles praticam esporte, são do futebol, gostam? O Lorenzo gosta do futebolzinho, né, joga seguido, também teve até um acidente num jogo de futebol, quebrou a perna lá, então ficou um tempo se recuperando, mas voltou agora numa forma um pouco mais amena, assim. E a Luíse não é dedicada a nenhum, não é do esporte, mas hoje a Luíse está, já fazem 2 meses, está em Minas Gerais. Ela foi lá na casa de uma amiga e depois emendou, está hoje num hotel
hotel de trabalho, assim, sabe? Que ela tem a possibilidade de trabalhar remotamente. Inclusive, ela, depois que se formou, ela foi contratada por um escritório de arquitetura de Nova York. Os donos do escritório são 2 brasileiros, 2 paulistas. Ela já estagiava lá com eles e agora, quando ela se formou no início do ano, foi convidada a permanecer com eles, mas ela trabalha aqui de forma remota, em casa, e tem essa possibilidade, essa flexibilidade, né, de poder viajar. E como ela gosta muito de viajar, ela, durante a faculdade, ela passou 1 ano em Portugal, fazendo um intercâmbio, e foi muito positivo, gostou bastante. São experiências, né, que acabam sendo somadas, e agora ela está lá em Minas Gerais, vai completar 2 meses, e deve retornar em breve aí mas está muito bem. E o Rodrigo dá uns coicezinhos numa bola ou não? Não, rapaz, Não foi nunca. do futebol? Eu era um louco do arco, né? Eu era o goleiro louco. Então, também. Antes de nós seguir esse bate-papo legal aqui, nós vamos saudar e agradecer nossos apoiadores. Bilíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Lá o Adriano e a Andréia atendem vocês com muito carinho. Lá. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244. Apareça ou peça pelo 3217-7668. Não é mais o Giovanni, meu filho, que faz as entregas, foi embora para Curitiba, mas tem o pessoal lá fazendo essa entrega maravilhosa dos lanches do Casa X. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano, 458, telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional, agora para todos. BR 287, número 6000, Camobi, 3212-7700. Então tá bem. Samir, disse aqui que no passado tu foi um grande zagueiro, né? E foi mesmo, não é? Tu continua jogando o teu futebol ou agora só passou pro pádel aí? E fora o esporte, qual é o teu lazer, assim, final de semana? Churrasco com os amigos, sei que tem uma casinha lá em Itaara, uma casinha modesta lá, né? Em Itaara, lá, com piscina, tu recebe os amigos, faz churrasquinho. Fala um pouquinho da tua vida pessoal aí pra gente, Samir. Pois então, futebol. Se eu te disser por que eu parei de jogar futebol, tu vai ficar meio chateado com o que eu vou falar. O treinador era burro? Não, eu fui no último jogo que eu fui jogando pra Figueira, eu levei meu filho de 9 anos a assistir o jogo. 10 anos ele tinha, o Tari. Um final de semana. Mas não era mais eu o treinador. Não, né? não era tu. E eu até nem sei jogando, porque eu não vinha jogando, né? Eu não tinha condições nem físicas para jogar o tempo todo. Eu até preferia ficar no banco, daí eu já entrava os caras meio cansados, já era melhor. Mas daí, ali no Carvão Gaúcho, aí no mesmo dia, do campo do lado, tinha Cerro Azul e eu acho que era Figueira também, mas uma categoria maior. E deu um tiroteio ali. Tentaram acertar o Alex. E aí eu olhei pro meu filho olhou para mim e disse, o que tu tá fazendo aqui? Para uma criança de 10 anos falar isso, eu disse, nunca mais. Peguei minha chuteira, até dei a chuteira. Nunca mais joguei. Aí o Tarek estava envolvido com futebol, eu comecei a levar ele para cima e para baixo. Antes eu até jogava e a minha esposa levava ele, mas daí eu comecei a assar uma coisa, não é para mim mesmo. Vou arrumar outro esporte, eu não vou praticar mais nada. Aí veio a pandemia, e aí assim, né, e paramos de vez. Eu comecei a andar de bicicleta, comprei uma bicicleta, comecei a andar de bicicleta. Um dia estou andando de bicicleta lá pro lado só tragédia, né? Lá pro lado do Frigorífico Silva, tardinha, como se fosse hoje, assim, depois das 6 por aí, tudo parado, né? Um caminhão me tirou da estrada. Eu falei, sabe uma coisa? Não é bicicleta também. Porque assim, ó, eu andava na universidade. Porque na universidade tem a pista de andar de bicicleta, bem legal. Eu levava a bicicleta até lá e andava lá 2, 3, 4, 5 voltas. Fazia 40 quilômetros. Mas daí a universidade trancou isso aí na época da pandemia. Aí a gente andava nos asfalto, né? E aí esse caminhão me tirou da estrada. Um grande amigo nosso, só te interromper, um grande amigo nosso sofreu um acidente grave lá perto do Frigorífico Silva, lá o professor Luiz Felipe. Conheço. Então acidente foi bem na época, bem na época. E aí depois, durante a pandemia, um dos únicos esportes que estava liberado era o tênis ou o pádel. E o pádel eu não conhecia. Aí um dia um amigo lá, meu compadre, Zé Otávio Bier, conhecer, me convidou para jogar. Eu sem conhecimento nenhum, fui lá, joguei. Comecei a jogar e desde então
fazem, 2 anos que estou praticando esse esporte e adoro jogar. Eu pratico 3 a 4 vezes na semana e consegui emagrecer 10 quilos. Fora a minha parte motora, assim, melhorou. A autoestima nem se fala, né? Porque tu vai lá, tu te desestressa, porque o dia inteiro nosso dia é corrido o dia inteiro, né? Apesar de não ser político, é corrido o dia inteiro, né? O nosso ramo de empresário não é fácil, gente. Então a gente chega lá, tem que ter uma capa de herói. O empresário tem que ter uma capa de herói. Pois é, e aí a gente vai lá e se desestressa e acontece, né? E além disso, como tu falaste, nós temos uma casa etária, a gente vai. Agora no inverno um pouco menos, mas no verão sempre vai na sexta, fica lá até segunda. Nós temos também um refúgio no Capão, a gente vai para Capão muito, né? Mas aí a gente faz algum churrasco, tem o nosso grupo do vinho aí, que toma vinho toda terça-feira e come churrasco, come uma comida, se reúne, bate papo, fala mal dos outros, né, Rodrigo? Fala mal daqueles que não estão lá. Geralmente dos gremistas, né? Né? Fala mal dos políticos, né? Tenta consertar os erros dos outros, mas nunca consegue fazer nada, porque depois da terceira garrafa de vinho a gente não se entende mais. Mas é por aí. Né? A gente tem um círculo de amizade não muito grande, mas tem uns amigos aí que a gente se reúne meio que regularmente. Então, tá bem. Na mesma linha, Rodrigo, fora do teu dia a dia de empresário, de vice-prefeito, assim, como que é o Rodrigo com a família, com os amigos aí? Conta um pouquinho pra gente, hein? Bom, Ademar, tu sabe que eu gosto de cozinhar. É algo que me dá prazer, enfim. Eu sempre comento assim, e aí os parceiros, amigos me contestam, mas eu me julgo que eu não sei cozinhar bem, mas gosto de cozinhar. Então, e o bom da cozinha é justamente os parceiros em volta, a família, a esposa, os filhos, ou, enfim, conforme a situação de estar junto. Nesses últimos 2 anos e meio, 2 anos e pouco, eu não tenho mais conseguido, porque com essa missão aí que nós estamos na prefeitura, realmente envolve bastante, né? E eu sou aquele cozinheiro que, olha, se fosse para o MasterChef, que tem horário para fazer, meia hora, 40 minutos, cara, eu ia estar fora no primeiro, porque eu para qualquer coisinha eu demoro um tempão, eu pico as coisas, claro, acompanhado de uma cervejinha ou de um vinhozinho, mas eu fico ali. Às vezes eu vou, quando tem, enfim, quando tinha, que ultimamente a gente não tem conseguido mais, uma janta num sábado para receber os amigos, eu ia para a cozinha 4, 5 da tarde para começar aqueles negócios, tudo. Aí até os parceiros chegaram. E eu posso dizer que eu já presenciei uma janta do Rodrigo aí, um rodízio de risotos aí, que, olha, de primeira. Não, bondades, amiga, é isso que eu falo, né? O bom de ter amigo é isso, né? Que sempre estão elogiando aí. Mas o legal é isso aí. Então, eu tive uma época também que eu joguei pádel, baita de um jogo, e eu me divertia muito, praticava o exercício físico, enfim, era muito legal. No fim, rapaz, me estourei o ombro, que até hoje, esses dias até, acompanhando o Samir, que ia bater uma bolinha, e um dos parceiros atrasou, eu peguei e dei uma batidinha. Cara, foi o suficiente para o meu ombro se estragar. E foi pouco tempo, e olha, 2, 3 batidas na raquete. Foi bem pouco, foi o suficiente para me estragar. Então, mas o pádel é um jogo que eu gostava mesmo, era divertido, era muito legal. E agora eu estou efetivamente assim, sem fazer absolutamente nada, né? Tenho compromisso, principalmente a Janise me cobra muito, de eu ter alguma atividade, né? Ter alguma atividade física regular. Vamos ver agora como é que... Rodrigo, ouvindo tu falar, assim, parece que a gente quase irmão gêmeo nesse sentido, assim, porque tudo o que tu falou me espelhou em mim. Sou metido a cozinheiro. Eu não tenho modéstia, eu acho que eu cozinho bem. Né? Eu sei fazer uma boa, mas eu não sei ter horário também. Tanto é que a alimentação lá de casa quem faz sou eu. E eu faço sempre a janta já para sobrar o meio-dia, porque até os horários, né? A Giovana trabalha fora, eu não tenho muito horário, o Henrique trabalha até 10:50, o meu neto entra 1:15 no colégio, então os horários são bem complicados ao meio-dia. E como eu não sei fazer, como tu disseste, vamos comer daqui 1 hora, eu não sei fazer isso, eu sei chegar na cozinha, preparar o que eu vou fazer, e ontem, no domingo, eu fiz
arroz com galinha que eu queria comer a semana inteira, de tão bom que ficou. Modéstia, né? Não, mas isso aí. Eu sou metido, né? Mas claro que nós vamos participar de qualquer programa aí, nós não passamos que a gente não tem... E eu também não pratico nenhum esporte hoje, né? Eu fui atleta até 2001 e depois, pelos acidentes que deu na vida aí, de assalto e tombo de moto, eu tive que parar. E agora, recentemente, né, como vereador, eu propus para botar no calendário oficial do município o evento do Pádel, né, esse evento internacional do Diego Calegari aí, e fomos, eu e o prefeito, fomos lá, o Rodrigo estava viajando, né, senão teria ido junto, fomos lá sancionar a lei e lá botaram eu e o Jorge A raquetear. A raquetear, mas que vergonha, que vergonha, não dá. Não dá, não é para mim isso. Claro, não tem mais condição nenhuma de... Estou muito acima do peso e daí fica difícil. Mas é lindo, Devete. É um esporte que veio para ficar, né? Com certeza. Hoje nas cidades vão ser 22 quadras disponíveis para locação. O Diego Calegari está fazendo um investimento fora as que ele quer alto, botar mais 6 lá. Está fazendo um investimento grande lá e tantos outros empresários, né? Samir, e tu cozinha, sabe fazer um... Eu gosto de fazer um churrasco. Isso, se tiver que fazer churrasco, deixa para mim. Pode ser para 5, 6, 10, 20 pessoas, 30, 40, eu faço. Eu sou metido no churrasco. E faço mesmo. E algumas comidas árabes eu também faço. Né? Eu ia te perguntar aprendi isso, com a minha mãe. A gente faz alguma coisa, faz uma macluba, faz um... Esse macluba aí é bom. Faço uma kafta no espetinho, quibe não sei fazer, mas faço uma kafta no espetinho. Que era vizinho de vocês ali, irmão da minha mãe. Sim, conheci ele. Bechara, né, falecido. Ele também, ele ia lá, claro que eu não vou saber agora dizer os nomes das comidas, mas ele fazia lá. E eu aprendi a comer quibe lá. Ele... só que tem 2 tipos de quibe, né? Tem quibe cru. Né? O cru pouca gente come, né? Eu gosto. Esse eu não mas tive... é uma comida, é uma culinária que poucos fazem, mas os que fazem e comem adoram, né? É uma culinária muito gostosa. Né? O quibe cru, eu também gosto de comer, porque ele é muito temperado, né? Ele tem muito tempero. Isso, eu sou fã de tempero. Inclusive, até lá em casa, às vezes, eu faço as minhas alquimias lá. E aí a Janice é já forte, as crianças já não comem, então acabam ficando comigo. E aí eu brinco até quando eu erro um pouco na mão dos temperos, né? Exagero. Eu falei, olha, eu faço do meu gosto, é para mim que eu tô cozinhando, aí para poder achar uma desculpa, porque efetivamente às vezes a gente erra na mão. Eu gosto de usar os temperos, mas às vezes a gente erra a mão, né? Tu sabe que eu sou assim também, o meu único problema lá é com a Giovana em relação a alho. Eu adoro alho. Então. Inclusive até o churrasco, né? Quando eu asso, eu separo uma parte da carne pura lá, tipo uma maminha, uma picanha e tapo de alho. Eu adoro alho e a Giovana já não gosta, né? Então eu tenho que ter... E quando fazem comida com queijo, eu fico fora, né? Eu não como nada com queijo. Além de me fazer mal, eu não gosto, né, do queijo. Então, agora esse dia nós até brincamos, fomos numa pizzaria ali na Tuiuti e só tinha pizza. A mulher ainda brincou, mas eu venho numa pizzaria e quer outra coisa. Mas eu vou na Bela Trento, tem outras coisas, não é só pizza, né? Sim. Não, mas nós vamos lhe ajudar. E fizeram uma pizza sem queijo, foi uma corneta só lá, né? Mas veio até a pizzaria na frente da casa do meu jornalista lá, o Jefferson Cabral. E lá me aconteceu uma, Rodrigo. Era Nela Pietra, agora é outro nome, né? Eu não lembro o nome, mas é parceiro. A gente se reúne lá para tomar vinho de vez em quando. E assim, nós chegamos lá em 4 casais e fomos ajeitar a mesa e quando eu fui me assentar, minha comadre passou por trás e tirou a cadeira. Meu Deus. A sorte que tinha uma parede atrás e eu fui, me escorei. E eles são amigos do Jorge, filmaram e mandaram para o Jorge, o teu irmão quase se quebrou aqui na pizzaria. Então, bem legal o atendimento deles e fazer um troço. A guria ainda botou, falou, nunca nós vimos isso, mas eu vou botar aqui no pedido que o senhor é alérgico a queijo para não chegar nada
com a contaminada ali. Mas sabe que eu tenho um amigo em Uruguaiana que não pedia pizza sem queijo e pastel sem recheio. Tem cabimento Como isso? sem recheio? Não, era só a massa frita. Era massa frita. A pizza eu nunca tinha pedido sem queijo. Foi a primeira vez. E não. agora também é a primeira vez que eu vejo pastel sem pastel sem recheio. Come sem queijo daí. Sim, eu Sim, só com molho vermelho tendo e... queijo. E assim, às vezes, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? A gente vai nesses risoto aí que a gente faz, no Pé do Sul, eu sei que tem queijo, eu como e saio dali e vou reto pro trono, porque me faz mal mesmo. Então, são coisas da vida. Mas e os outros, leite, Não, nada? O queijo. O queijo. E agora eu vou puxar mais coisas do passado, que foi quando primeira vez que eu me tornei cliente do Samir, quando eu tinha a boate O Ponto de Partida. Faz tempo isso. Faz tempo. Foi o Quinzinho. Eu e o Quinzinho. Grande centroavante, né? Que também Jogador. abandonou o futebol. Um dos títulos mais importantes que eu ganhei como treinador, ele fez o gol. E nós fomos correr para abraçar ele, e não achava. Ligamos, onde tu tá, Quinzinho? Eu tô em casa tomando meu uísque. Tchê, mano, eu sou um campeão. Tá, mas eu vim comemorar em casa. Não achamos o cara que fez o gol do título. Que loucura. Então, lá no tempo que eu tinha essa boate, que o Samir fez a parte acústica lá na Presidente Vargas, na frente de Silão Rosa, a gente sempre saía da boate com fome, né? Trabalha e a cozinha fechava meia-noite lá e depois tu ficava até 6, 7 horas da manhã sem comer nada. E foi época de Natal, a gente tinha ganhado uma cesta de Natal. E eu chegava e comia aquelas bolachinhas lá, comia aquilo, ia pro trono. Né? No terceiro, quarto dia, eu fui ler lá, queijo parmesão, e daí que a gente, não Só dá pode mesmo, ser. faz mal. Né? Que loucura. Samir, vamos falar agora de trabalho um pouquinho? Podemos falar. O senhor que manda. Presidência do Sinduscom. Como que é essa experiência para ti? Segundo, terceiro mandato? Terceiro mandato. Fala um pouquinho agora, vamos entrar na seara do trabalho. Presidente Samir. Bueno, Sinduscom, Sindicato da Indústria e Construção Civil de Santa Maria. Estamos como presidente pelo terceiro mandato. Esse terceiro mandato foi devido a não ter candidato na última eleição. Tivemos que mudar, inclusive, o estatuto. Né? Foi por aclamação, mas com mudança de estatuto. O Sinduscom Santa Maria, ele trabalha muito em função dos seus associados. Né? Construção civil é a indústria que mais emprega na cidade, na região, inclusive. Né? É um sindicato muito atuante, né? Atuou muito durante a pandemia, essa pandemia que a gente teve, né? Ajudando hospitais, ajudando nas prevenções que teríamos que ter em obras, tanto que as obras pararam apenas por 15 dias, né? A gente conseguiu continuar trabalhando, muito em função do nosso trabalho perante aos órgãos municipais, estaduais, porque posso citar exemplos que Porto Alegre parou por 60 dias, Caxias, 60 dias. E, Samir, se me permite, eu me recordo bem que a iniciativa de parar a construção civil foi do Sinduscom na época. Lembro bem disso. E aí, olha, vamos parar, porque a gente não... Era um campo minado, a gente não sabia onde estava pisando, né? Na verdade, a gente pediu para o prefeito, na época, que a gente poderia não ter parado, né? Porque a gente, teoricamente, somos éramos uma atividade de essencial, como se dizia na época, né? Mas a gente procurou o governo municipal e disse, vamos parar por 2 semanas para botar a casa em dia, organizar, fazer todas as tarefas do nossos canteiros, ou seja, elaborar informativos de recomendações sanitárias e assim por diante. E a gente passou isso para todos os associados e fomos muito bem recebidos pelos associados, pela construção civil em geral. Depois disso, a gente trabalhou muito em função de ajudar a reabertura do hospital regional, ali, com campanhas de arrecadações, tanto na parte financeira, como na parte de materiais, equipamentos, assim por diante. Né? Ajudou também na elaboração do projeto da CTI
pediátrica da Hospital Universitário, também ajudou com a arrecadação de materiais, né? A gente conseguiu 2 carretas de materiais lá para as obras da CTI pediátrica e para o Hospital Regional. Ajudamos também o Hospital da Brigada Militar ali com a confecção de alguns projetos de cobertura que precisava para manter a ala aberta, fornecimento de tintas, né? Então a gente trabalhou nesse sentido. E hoje a gente trabalha junto às demandas dos nossos associados, né? Então, que não são poucas, né? Toda semana aparece demanda e a gente está indo sempre trabalhando sempre em função dessas demandas, né? Reuniões semanais ainda? Não? Reuniões quinzenais. Quinzenais. Reuniões almoço quinzenais, e a gente faz sempre com algum tema, né? Sempre com algum tema a ser discutido, né? Agora, semana passada, a gente teve a presença lá do nosso procurador do município, Guilherme Cortes, e do presidente do IPLAN, o senhor Everton Falck, lá para falar do patrimônio histórico, né? Que a gente tem algumas reivindicações para serem feitas e a gente foi muito bem atendido. E tiveram outras reuniões também, até com a tua presença, com a presença do prefeito Jorge, do nosso vice Rodrigo, secretário Pietro, tiveram várias presenças lá que são importantes. No final do ano acontece um jantar, né, que é a premiação das empresas, dos associados. A gente faz uma votação entre os associados para a construtora, né, a incorporadora do ano, e para prestador de serviço do ano. E a gente faz um jantar de final de ano para premiá-los, né, e homenageá-los, né, sempre no final do ano. Esse ano vai ser em novembro. Vai bem. Tu pode ser presidente novamente? Com essa nova mudança de estatuto, eu posso ser presidente a vida toda agora. Não tem mais essa... Eu posso me associar lá para votar em ti? Não? Pode associar, mas em março eu estou pedindo a cadeira. Com essa situação inusitada que houve, né, de não ter um candidato, porque aí foi aberto o processo eleitoral, sim, já que estava se aproximando do fim do segundo mandato do Samir, e não houve candidatos, até porque todo mundo ficou com receio de substituir esse grande presidente do Sinduscon, né? E aí, forçosamente, teve que permanecer, para o sindicato é uma entidade diferente de uma associação. O sindicato ela tem muitas obrigações junto ao governo federal, que afinal de contas tem uma condição diferenciada. E com isso, com a alteração do estatuto, o Samir permanece agora. E acho difícil ele conseguir que alguém venha. Mas, claro, é tudo um trabalho, né? O bom também que o Samir está construindo um trabalho bem sólido e buscando uma sucessão também que dê continuidade àquilo que é de positivo no sindicato e que tem muita coisa legal, né? Na verdade, por que a gente teve que mudar o estatuto? Venceria a ata de assinatura, né, a 31 de agosto. E se do dia 1º de setembro tu não tiver um presidente, entra uma interdição judicial, né? Aí tem um interditor, com custo para o sindicato e tudo mais. Então a gente se obrigou a fazer essa alteração no estatuto. Perfeito. Nós vamos seguir nessa mesma linha e vamos falar de Cassismo, onde tu foi presidente. Mas antes nós vamos saudar mais uma vez os nossos apoiadores, que é a Bilíder Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade. Casa X Lanches, seu paladar merece festa de sabores. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade. Cis Limpa, limpeza profissional agora para todos. Então, vamos seguir nessa linha de entidades. Samir, presidente do Sinduscon hoje. Rodrigo Décimo, ex-presidente da Cassismo. Uhum. Pois é, em 2015, finalzinho de 2015... eu assumo... Rodrigo, antes de tu foi presidente do Sinduscon, antes da Cassismo. Sim, sim, lá em 2006 a 2008. Eu fui Fez presidente... um mandato no Sinduscon. Dois também. Nesta época, o mandato era de 1 ano. Porque houve, assim, uma dificuldade... Lá atrás, houve uma dificuldade de haver a sucessão no Sinduscon, e para viabilizar, foi alterado o estatuto para que fosse de 1 ano o mandato. E aí isso continuou até a época que eu assumi, em 2006, e aí eu tive 2 anos e 2 mandatos no Sinduscon.
Depois eu me associei, já estava associado à Cassisme, mas aí fui convidado a participar da diretoria da Cassisme, e acabou que em 2015, no finalzinho de 2015, eu assumo a presidência da Cassisme por 2 mandatos, que terminou no finalzinho de 2019, né? Também foi uma experiência muito gratificante, a exemplo do que o Samir relatou agora com o Sinduscom, né? Que o Sinduscom ele tem um foco, né? Que é a indústria da construção civil. Então é um trabalho mais direcionado, bastante amplo também, porque afinal de contas qualquer atividade envolve efetivamente uma cadeia produtiva muito grande, né? E você tem uma relação, o Sinduscom em especial, uma relação muito próxima com o poder público, porque os regramentos, né, as leis que passam lá pela Câmara de Vereadores, necessariamente, que tratam das atividades ligadas à construção civil, tem muito a ver com as leis municipais, né? O plano diretor, código de obras e todos aqueles. Então há essa. Já a Cassisme é uma associação e ela tem um caráter um pouco geral, é Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria. Então ela trata de todos os segmentos, tanto é que as vice-presidências é de Indústria, de Comércio e de Serviços. E aí a atuação é um pouco mais ampla, tem um leque um pouco maior, não é tão focado como o caso do Sinduscom. Se nós formos para a Agatur, é a questão dos bares e a questão do turismo. Se nós formos para o Sindilojas e para a CDL, é dos lojistas e assim por diante, né? São atuações mais concentradas. E a Cassisme não, é uma atuação um pouco mais ampla, que aí nós acabamos nos envolvendo com questões mais estruturais que abrangem todos os setores, que impactam todos os setores de alguma forma. E aí eu posso citar a questão da infraestrutura, né? A Cassisme tem, desde 2015, uma atuação muito próxima à gestão do aeroporto, né? Nós temos a questão da duplicação da 287, foi numa reunião realizada lá na Cassisme, que deu o start, né? Depois ela tomou uma proporção bastante maior, e acredito que esse grande movimento que foi o Duplica 287, capitaneado aqui na cidade pela Cassisme e que teve o seu nascedouro numa reunião lá da Cassisme, contribuiu muito para que nós pudéssemos hoje ter esse trabalho de duplicação da 287. Está certo que a obra, como o próprio prefeito Jorge fala, né? A obra traz o transtorno, mas o transtorno passa e a obra fica, né? E é o que está acontecendo com a 287. Está havendo essas obras que causam efetivamente algum transtorno, mas que vai resultar, né, numa rodovia duplicada, trazendo uma questão logística e de segurança bastante mais ampla. Então, nesse período de 4 anos, 2 mandatos que eu estive na Cassisme, houveram algumas ações desse tipo, e aí que eu estava no meu segundo mandato, no meu segundo ano do primeiro mandato lá na Cassisme, quando o Jorge Pozzobon é eleito e assume a prefeitura municipal. Então eu assumi a Cassisme no finalzinho de 15 e o Jorge assume a prefeitura no início de 17. Então eu assumi em dezembro de 2015, então eu estava com 1 ano e 1 mês de Cassisme quando o Jorge assume. E aí nós sempre se estabelecemos uma relação institucional, prefeitura e Cassisme, muito positiva. Vou te lembrar de uma situação, talvez, hoje nós temos aqui em Santa Maria o CIOSP. Né? Sim. Nós fomos conhecer Taquara, foi Marau, Passo Fundo. Marau e Passo Fundo. Marau e Passo Fundo. Fomos, é verdade. Fomos lá, a Cassisme colocou um ônibus à disposição. É verdade. Eu fui representando a Câmara de Vereadores na ocasião, né? Foi Marau e o pessoal do Executivo, as forças de segurança aqui, né? E fomos conhecer não sei se era esse que era nome. Modelo, né? Mas era Modelo. Não, era outro, era Central de Monitoramento, tinha outro. E o melhor de tudo, tu deve se recordar, mas eu guardei que foi nessa oportunidade, nessa viagem, que eu conheci o tal do Chapão,
Lembra que é um restaurante que Sim. serve o rodízio de bife, Lá, para quem fantástico. gosta de comer como nós, né? Foi muito Foi bom. fantástico. Mas foi justamente nessa época Proporcionado pela Cassisme. A Cassisme teve essa iniciativa, né? essa iniciativa de levar o pessoal. E teve também a Cassisme tem lá o Parque da Cassisme também, que é um espaço que é colocado à disposição da comunidade, algo bastante positivo, isso já vem de muitos anos e é mantido até hoje. Então são várias iniciativas que acaba a Cassisme, mas deixa eu te contar essa lá do início da gestão do Jorge, é que a gente acabou tendo uma relação bem profícua no sentido de que estava no início do governo e tinha alguns objetivos a serem alcançados. E aí aquilo que era pertinente ao desenvolvimento econômico, e aí foi o Poupa Tempo, eu me lembro que a Cassisme auxiliou no Poupa Tempo, no espaço físico, até é motivo hoje de piada, né? Porque eu fui lá visitar institucionalmente o prefeito e tal, e coloquei à disposição, estava junto o secretário de Desenvolvimento Econômico na época, o Everton Falck, estava a secretária adjunta, Tiziana Fontana, numa reunião com o prefeito, e eu fui oferecer, olha, esse negócio do Poupa Tempo tem que funcionar, e a Cassisme é parceira, e eu quero fazer uma doação de 5 computadores. Ah, muito bem, muito obrigado, tal. E eu me lembro que a Tiziana falou, olha, Rodrigo, a gente fica muito agradecido, mas a gente não está precisando de computador, a gente está precisando, assim, de viabilizar o espaço ali e tal. Ah, vamos ver o quê? Só sei que na época essa brincadeira saiu mais de 100 mil. Quer dizer, era 5 computadores, que sei lá, que sairia 10, 15 mil reais, mas foi um bom investimento. Foi um bom Para a cidade de Santa Maria. Para a cidade de Santa Maria e para os empreendedores. Então, essa foi uma situação inusitada que você passou nesse período. Samir, eu sei, nos bastidores, sabe, mas o povo de Santa Maria quer saber. Tu tem uma grande participação nessa história do Rodrigo, o engenheiro Rodrigo, virar vice-prefeito. Será? Eu sei que tu tem uma participação. Conta aí pra gente, Samir. Depois ele vai será contar. Que pode contar? Cada um conta uma versão aqui. Ele vai contar a versão, aqui. mas eu sei que muito passou pela tua mão. Vamos lá, por então. essa amizade que tu tem com a gente, com a nossa família, a amizade que tu tem com o Rodrigo, e tu botou 2 pessoas de credibilidade a estarem juntos. Conta a tua versão, depois nós vamos ouvir o Rodrigo aqui. Na verdade, estou eu na beira da praia, lá em Capão, acho que final de janeiro, início de fevereiro, e o prefeito me liga. Preciso arrumar um vice. Mas Que urgente. seja bom. Mas que seja bom. Eu falei, seja bom. Até tem um nome, não sei se tu vai querer. Me diz aí que eu vou ver. Aí, citei o nome do nosso amigo Rodrigo Décimo aqui, né? Sem falar para ele, claro, né? Como é que eu vou falar para ele? Aí, umas 2 semanas depois, voltei para Santa Maria e convidei o Rodrigo para fazer uma viagem. Uma viagem para comprar vinho. Em São Borja. São Borja. E botei o Rodrigo sentado do meu lado, né? E eu dirigindo. Mas fomos daqui a São Borja conversando. E aí convenci ele a pelo menos, ouvir o assunto, né? Sobre o assunto com o Jorge, e marcamos a reunião. E não sei se eu posso contar nos bastidores aqui, a filiação do Rodrigo ao PL foi dentro do Sinoscom, numa sexta-feira, 6 da tarde, no último minuto de filiação, com o deputado do PL, agora não me que hoje recordo. não é mais deputado federal. Não me lembro agora. Então, não foi na surdina, mas como a gente não queria divulgar para ninguém, tinha que ter vindo um deputado de fora para não filiar via local, o diretor local, né, filiou o PL, tudo articulado para lançar a candidatura do Rodrigo depois. Né? Então, Foi. culpado, se existe, não é tu. Na verdade, não sou culpado. Né? Não é, eu vou te dizer que tu não é culpado, porque tu fez uma brilhante escolha. Eu já conheci o Rodrigo e é um irmão que a vida me deu, mas conviver com o Rodrigo, estar próximo do Rodrigo e da família dele, eu acho que tu fez um gol de placa, dá para dizer. Agora vamos ouvir a versão dele, uma história de 6, 8 cervejas aí para convencer. Na verdade, hoje a gente, diariamente, a gente é culpado por não ter divulgado isso, né? Por algumas parcerias que a gente tem, né? Porque tinha que ter divulgado, e
e foi uma coisa que... Foi uma escolha do Rodrigo não divulgar na época, né? Nós não queríamos divulgar que tu tinha sido filiar ao PL, né? Foi. Então, mais é para ficar na surdina mesmo. E foi o que aconteceu, né? PSL, desculpa. PSL, não PL. PSL, partido do... Foi mais ou menos isso aí mesmo. A primeira vez que eu ouço essa condição até foi na véspera dessa viagem a São Borja. E nós estávamos numa janta, não sei se foi imediatamente no dia anterior ou alguns dias antes, que nós estávamos numa janta juntos e o Samir vem com essa ideia. Lógico que eu dei uma risada e não dei bola, realmente não dei bola. E aí nós tínhamos marcado para ir para São Borja, comprar uns vinhos lá, num sábado, e foi o que aconteceu. E aí foi bem como o Samir falou, olha, senta do meu lado aqui. Não, mas deixa outro. Não, senta do meu lado, precisamos conversar. Aí fomos conversando, ele foi argumentando. E eu falei, não, Samir, mas tu vê, não posso, não tem condições, é difícil, não vai dar, tal. Ok, mas enfim, fica aquela sementinha plantada, ainda mais vindo do Samir, uma pessoa que a gente considera, tem apreço como amigo, como pessoa, né, como cidadão, por tudo que fez e faz, né, por nossa cidade, mas igual ainda era algo que foi iniciado ali. Bom, retornando aí, e já tinha isso aí, ele não me falou dessas conversas preliminares, né, com o Jorge e tal, mas aí voltando aqui, aí o Jorge me procura, o Guilherme Cortez me procura, outras pessoas me procuram, que aí já estava uma situação já meio articulada ali. E aí foi começar sendo feito esse convencimento. Mas realmente, assim, até eu acho que foi finalzinho de abril, eu não tinha ainda, a minha resposta era não, mas aí o prefeito falou, não, pelo menos tu se filia num partido, mas não é o teu compromisso de ser candidato, mas ter filia, porque se caso tu mude de ideia, que eu quero muito que tu mude, eu quero te convencer a mudar de ideia, mas se tu não tiver afiliado, nós estamos perdidos, aí não adianta mais nada. Então tu te filia. Aí eu falei, não, pela nossa amizade, por consideração a ti, eu vou me filiar, mas tu esquece essa história de vice-prefeito, não tem hipótese, mas eu vou me filiar, tu tá me pedindo, eu vou te atender. E foi isso que aconteceu. Aí o Samir, ali no Sinduscom, recebemos lá um deputado, e acabamos fazendo a ficha naquele momento. Até demorou um pouco, até que se tornou público, né? Porque efetivamente foi feito lá por Porto Alegre, Brasília. Se tornou público na semana quando não poderia mais se filiar, né? Aí eles teriam acesso ao filiado, né? Exato. Aí se tornou público. E foi o que aconteceu. E aí continuou essa questão da candidatura, enfim, de compor junto com o Jorge Pozobon a chapa para a prefeitura. E foi até o momento que eu aceitei esse desafio. E essa história da cerveja é um mito que o prefeito conta, que eu falei para ele, se tu continuar repetindo, vão achar que é verdade mesmo. Mas ele não se aguenta, ele sempre, quando tem a história... Toda vez que ele fala nesse assunto, ele fala nas 8 vezes. É que ele contou uma vez, assim, ó, e eu inventei de dar corda para ele. Porque ele falou, eu fui lá na casa do Rodrigo, conta aquela história daquele jeitão dele, né? Eu fui lá, tomei uma cerveja, falei, Rodrigo, tem que ser meu filho. Aí ele me xingou, me mandou bem longe. Aí tomei a segunda, ele começou a pensar, tal, aquela história. Na sexta ele aceitou. E aí, nas primeiras vezes que ele contou essa história, eu briguei. Não, é mentira tua. Tu não foi na sexta, foi na oitava. Aí criou um Então foi essa... Rodrigo, e aí ele começa mas eu quero te dar esse testemunho, tá? E tu vai dizer agora aqui para o nosso telespectador, tu fez de tudo para não aceitar. Verdade. Eu quero saber hoje. Hoje, o Rodrigo, vice-prefeito, aceitaria de novo? Olha, meu amigo, tu sabe que eu não me arrependo. Eu não me arrependo dessa baita experiência que eu estou tendo, assim, experiência de vida, né? De poder... E estou percebendo agora, cortando na carne, vamos dizer assim, que o poder executivo municipal é a única experiência que eu tenho. As outras experiências junto a entidades, né? O Poder Executivo Municipal tem efetivamente a condição de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, é algo assim que tá somando muito para mim, eu estou aprendendo demais, assim, é
E é uma oportunidade que a gente está tentando contribuir, junto, enfim, com as limitações. E acredito assim que o conjunto como um todo da prefeitura são pessoas de bem e do bem que estão efetivamente contribuindo. Eu tenho assim um grande orgulho de poder ter participado antes de estar na prefeitura e agora na prefeitura de uma forma um pouco mais efetiva, desse projeto do Distrito Criativo Centro Gari, que era algo que vinha lá de 2016, quando eu estava na Cassisme, que foi pensado em nós usarmos, mas a gente não tinha como entidade a condição de... Me lembro que nós fomos lá, na época, conversar com o prefeito Jorge Pozobon, levar a ideia, mas, enfim, tinha, dentro das prioridades do governo, outras questões que estavam já em andamento e não foi possível. Depois, em 2020, a pandemia já parou tudo, né? Mas agora, quando na condição de vice-prefeito, a partir de 2021, a gente consegue dar uma... E eu imagino assim, cada vez mais eu me convenço que esse olhar que nós estamos tendo, que a atual administração municipal está tendo com o nosso centro histórico, vai fazer a diferença assim, a longo prazo, porque é o resgate da história da nossa cidade, e vem junto a autoestima do nosso povo, e vem junto o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, o desenvolvimento das pessoas, vem todo um arcabouço de situações que acaba modificando, virando a página de uma cidade. Eu tenho muita esperança que isso possa acontecer. Vai dar uma revitalização muito grande na área que moram os pais do Samir ali. É verdade. Né? Ali já com a compra do prédio do Elefante Rio Branco, né? A Galeria Rio Branco, hoje Maria com Amora compra pelo Jobim, já vai dar uma baita vida ali para a Avenida Rio Branco. Tudo o que vocês, eu digo, o Executivo Municipal está fazendo pelaquela região lá, isso é motivo de orgulho. E aqui eu conto para vocês, Samir e Rodrigo, a mãe, a dona Maria Tereza, às vezes diz para mim, para o Jorge, vocês têm que sair da política, porque ela não suporta ver nas redes sociais as ofensas. Né? Críticas a gente tem que receber, né, para melhorar. Né? Agora ela fica chateada quando as ofensas são pessoais, né? Que nós somos pais de família, né? Temos família, então é muito ruim para uma mãe ver. Então ela diz, vocês têm que sair da política. Daí a gente diz, mãe, se a gente sai, a gente é do bem, né? Nós somos do bem. Aqui eu não estou... o Ademar está se achando, não, porque eu sou do bem, eu não faço mal para ninguém. E o que eu procuro de ajudar as pessoas, né? Então, se a gente que é do bem largar, vai abrir espaço para quem não é do bem. Para que outros ocupem esse espaço, né? Então, a gente está aí, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou um homem público íntegro, né? Eu sempre digo, se algum dia eu sujar o nome do meu pai na política, eu saio, peço demissão na hora. Sai fora, 01. Não tem. A minha vida privada, na vida privada a gente cometeu alguns erros, coisas de adolescente, de criança, né? Agora na vida pública é diferente. Então a gente está aí prestando esse trabalho aí para a sociedade, até enquanto a sociedade achar. Rodrigo, eu posso fazer um relato? Pode, deve. Como eu sou da Rio Branco, e já citou isso várias vezes, né? A gente é da Rio Branco e é morador da Rio Branco, e com muito orgulho, não tenho nada a esconder. Eu acho que Rio Branco é onde começou... É o coração da cidade. O crescimento da cidade começou na Rio Branco, devido à rede ferroviária e assim por diante. Nunca, essa palavra é forte, em governo algum foi tratada com tanto carinho, mas tanto carinho e tanto investimento a Avenida Rio Branco, a Gari, a Vila Belga e assim por diante. Todo aquele entorno, se o Executivo Municipal que está hoje e o que virá continuar fazendo ou tendo essa intenção de investimento naquela região, a cidade só tem a ganhar. Tá? Só tem a ganhar. Olha o que é aquela iluminação pública que foi colocada lá em toda Rio Branco, né? Luminárias de LED, só que o LED já revitalizou Rio Branco. Agora, vai ter a licitação da Gari. A gente não pode falar aqui, mas tem empresas indo para lá, empresas fortes, para a primeira, segunda quadra Rio Branco. Né? A gente sabe disso.
né? Como tu falaste lá, a consultora Jobim está investindo num elefante branco que já vai revitalizar toda aquela quadra ali, que é um cartão postal negativo, aquilo ali. Quem mora ali sabe. Hoje, Samir, eu recebi um rapaz de Sibiri, esteve lá no meu gabinete, e a gente subiu pelas escadas da garagem, e ele, pai, esse prédio feio aí no centro da cidade, esse prédio feio estava parado há 50 e tantos anos, e agora vai ser... voltar daqui 2 anos, ele vai ver o prédio que vai ficar, pelo que a consultora Jobim e o diretor Gustavo fala, vai ser um prédio mais bonito que a consultora Jobim vai fazer. Então, só isso já nos emociona lá na Rio Branco, né? Quem é de lá, quem andou de carrinho de rolimã na descida do Senai, da escola ali EMAI ali, nós andávamos de carrinho de rolimã, que tem uma descida assim, que tem uma curva grande. Pô, aquilo ali, meus filhos não fizeram isso, não vão fazer. A gente sabe que nossos filhos hoje ficam presos nos apartamentos, nas casas. Um pouquinho desse peso que eu tô hoje foi na frente da tua casa ali, no bar do Vanoli. Mas tá louco o Vanoli, ali, aquele pastel sem linha. O vitaminoso lá, feito pelo polaco lá, te lembra? Tá louco. Então é isso que a gente relembra. Só como... Mas sabe que eu vejo assim, Ademar e Samir, 3 prédios ali que vão mudar efetivamente, assim, que vão ser marcos divisores. Um é a Gare, o principal deles, eu acho. Nós já estamos com o processo de licitação rodando. Na semana retrasada foram recebidos envelopes, estão aí sendo apreciada a questão das documentações, estão sendo feitas diligências e em breve aquelas empresas habilitadas vão ter a proposta financeira aberta. Então, vamos dizer assim, nós estamos no dia 21, e lá na metade de setembro, na segunda quinzena de setembro, nós vamos estar provavelmente com a empresa em vias de contratação. Máximo final de setembro. Outro prédio é o Galeria Rio Branco, né? 53 anos parado, 1970 parou aquela obra e agora tem a possibilidade de vai ser retomada, né? E vai colocar lá, quantas pessoas vão morar lá, né? Qualificando aquele espaço. E a terceira obra, que eu acho que vai ser um grande divisor d'água, é a Associação dos Ferroviários, ali no Clube dos Ferroviários. Aquilo ali, o projeto é lindíssimo, que é um projeto que foi contemplado no Ícone Cidades. Já tem dinheiro. Já tem os recursos. Não, os recursos nós vamos ter que ir atrás, mas vamos contar com o governo do estado para poder viabilizar. A Gare já está garantida, né? Já tem recursos próprios do município. A Galeria Rio Branco é uma iniciativa privada e a Associação dos Ferroviários. Bom, o prefeito garante, olha, Rodrigo, não vai faltar dinheiro para essa obra também. Nós vamos atrás. Se não for com recursos próprios, vai através de financiamento, mas vai sair. E tem tantas outras coisas que acontecem. O Samir lembrou agora bem da questão da iluminação ali daquela região. Foram 540 pontos de luz que foram trocados por LED. Das LED. Tem que descer lá para ver. Então, à noite está prontinho, assim, está saindo do forno o projeto lá da Secretaria de Elaboração de Projetos, o projeto de revitalização do canteiro central da Avenida Rio Branco. Vai ficar nos mesmos moldes, com a mesma ideia do que foi feito agora, está sendo concluído ali no calçadão, do que vai ser feito, está sendo executada a obra também pela consultora Jobim ali na Praça Saldanha Marinho, e tudo vai se comunicar com elementos comuns, sabe? Não vão ser iguais, mas vão ser elementos comuns, vai ter uma certa integração. E essa revitalização da Avenida Rio Branco, ela entra para dentro da Vila Belga, onde vai ter ali novas luminárias, hoje as luminárias são luminárias decorativas, né? Apesar de cumprir a função de iluminar. Esse projeto demorou um pouco porque passou pelo IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural Nacional. E na Vila Belga eles pediram, ou enfim, recomendaram que fosse mantida essas luminárias que estão lá. Porém, na Rio Branco, eles autorizaram a mudar por uma luminária mais funcional. Essa luminária que existe lá, ela é muito boa, porém ela tem alguns problemas técnicos, que ela não tem uma perfeita vedação e o spot onde é fixado a lâmpada é de cima para baixo, assim. Então, com a chuva, acaba danificando. Então, a gente está substituindo na Avenida Rio Branco por outras luminárias. Então, nós
Estamos apostando que vai ficar uma nova cidade a partir do nosso centro. Parece que a gente conversou tão pouco, mas já passou 1 hora do nosso programa aqui e nós temos que ir para o encerramento. Mas eu vou judiar um pouquinho dos nossos cinegrafistas ali e eu preciso fazer 2 perguntas. O Samir já falou da empresa dele, eu preciso que tu fale um pouquinho da tua empresa e já diz conciliar antes como presidente das entidades, Sinduscom e Cassisme, hoje como vice-prefeito e mais a tua empresa. Fala um pouquinho da tua empresa, depois o Samir também fala e depois a gente faz o encerramento. Bom, eu tenho ainda 2 empresas, né? Uma é a Fabricom, que é de corte e dobra de aço, e uma outra que é uma pequena construtora que eu tenho como sócio, o Juliano da Cass. E aí o Juliano toca. O teu braço direito. Meu braço direito, de esquerdo, que tá. E quando eu recebi o convite para ser vice-prefeito, uma das pessoas que eu falei foi com o Juliano. Juliano, e aí? O que tu acha? Tchê, eu acho que pode contar comigo, com a minha ajuda, tanto na DC2 Engenharia quanto na Fabricom, que a gente se parceira. E é realmente uma pessoa que me ajuda muito, além de eu ter lá o Rafael, o Valdir, a Ana, são pessoas que estão lá no dia a dia tocando a empresa. Eu vou todos os dias na empresa. Chego lá em torno de umas 6 horas, 15 para 6, e até às 8, 8h15 eu fico lá, despacho as questões mais financeiras que passam por mim e algumas questões administrativas, e acompanho, assim, só tomo ciência do que vai acontecer, porque já na questão do dia a dia, assim, operacional, eu não me envolvo mais, não tenho mais condições de me envolver. Mas o pessoal está tirando de letra, lá tá, até eu brinco, a empresa está andando melhor sem mim do que comigo aqui, então não estou atrapalhando mais. E aí, esse que eu dou meu expediente, e no sábado e no domingo eu vou lá, faço um serãozinho um pouco maior. E durante o dia, agora, na prefeitura, das 8 e até às 7. Quem precisa das empresas do Rodrigo faz como? Bom, a Fabricom, ela é uma empresa prestadora de serviço de corte e dobra, então são normalmente construtoras, né, e que podem nos acessar através do 3213-3375, lá para fazer uma consulta, se bem que vai no Google ali, procura Fabricom e acha ali o site da empresa, acha o contato da empresa. E a DC2 Engenharia, como eu disse, é uma pequena construtora que a gente coloca os nossos imóveis, quando edificados, né, nas imobiliárias aqui da nossa cidade. Então, esses 2 canais aqui para poder nos acessar. Rodrigo, olhando aqui para essa câmera, já está o teu recado final aí, depois nós vamos ouvir o nosso amigo Samir aqui. Bom, eu quero, então, primeiro agradecer muito a oportunidade de estar conversando com todos vocês aqui, em especial com esses 2 grandes amigos, o Ademar e o Samir. A gente acaba rememorando muitas coisas legais, mas eu quero deixar um recado para aqueles que nos assistem e que eu tenho testemunhado nessa experiência que eu estou vivendo agora. Que juntos nós somos mais e melhor. Nós precisamos efetivamente olhar a nossa cidade de uma forma um pouco mais colaborativa, de uma forma com que nós possamos efetivamente nos irmanar para que nós tenhamos uma sociedade e uma cidade melhor. Então eu conto com todos vocês para que a gente possa conseguir esse grande objetivo. Muito obrigado, Rodrigo Décimo, engenheiro Rodrigo Décimo, vice-prefeito Rodrigo Décimo. Samir, tu já falou da DB Graus, como que é conciliar a presidência do Sinduscom com a empresa, como que tu faz o teu expediente? Tu já falou que a Josiane é a tua parceira, que te ajuda lá. Fala um pouquinho e depois, da mesma forma, olhando para essa câmera aqui, faz a tua despedida aí. Bom, a DB Graus é uma empresa que presta serviço hoje, né? E desde o início ela é uma prestadora de serviço que trabalha única e exclusivamente com gesso acartonado. A gente tem vários colaboradores. A conciliação com o sindicato é bem tranquilo, porque a gente está bem assessorado no sindicato. Tem a Marlene lá e o Jair. A Marlene está quase desde a fundação lá, né, Rodrigo? E ela faz praticamente tudo. A gente só tem que dizer sim ou não, e ir lá assinar, e marcar as reuniões, e marcar as pautas, e assim por diante. Claro que quando tem as demandas associadas, fica um pouco mais complicado, né? A gente vai atrás, tenta solucionar, resolver, e assim por diante. Mas não nada que prejudique meu dia a dia na empresa. A gente até faz, às vezes quase todos os dias serão, trabalha até às 7h30, 8 horas da noite, e isso tu consegue
demandar todos os objetivos e funções da nossa empresa. E, para finalizar, quero agradecer o convite do meu amigo Ademar, amigo de longa data mesmo, né? É uma honra estar do lado do nosso vice-prefeito, Santa Maria, espero que futuro prefeito, né? Se depender do meu voto, vai ter, né? Olha aí, já está em campanha, hein? E o meu recado... Antes do teu recado, então, Rodrigo Décimo passa a ser Rodrigo Próximo, mais ou não menos. É mais Rodrigo Décimo, agora é Rodrigo Próximo. O slogan vai ser Rodrigo Próximo. E o recado final é que isso eu aprendi com meu pai, né? É uma coisa que eu levo muito a sério, para te poder andar sempre de cabeça erguida na rua, faça o melhor e não prejudique as pessoas. Se tu não puder fazer o melhor, pelo menos tente, né? E isso é uma coisa que eu aprendi. Não vai ser passando por cima de outras pessoas que tu vai ser reconhecido. Então o recado que eu deixo é esse. Tente sempre fazer o melhor. Se não der para fazer o melhor, tente fazer o que for mais possível e mais próximo do melhor, não prejudicando outras pessoas. Isso eu aprendi e levo e tento passar para os meus filhos. Isso é o mais importante hoje. Então, mais uma vez, agradeço ao Rodrigo Décimo, ao engenheiro Rodrigo Décimo, ao engenheiro Samara Frazon. É isso? Não, Frazon Samara. Aprender? Está escrito. Vou chamar só de Samir. Então. Samir Samara, tá bom. Tá bem. Agradecer mais uma vez os nossos apoiadores, Bilider Embalagens, reduzindo seu custo com qualidade, Visconde de Pelotas 489, 3222-9393, Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244, apareça ou peça pelo telefone 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano 458, fone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional, agora para todos, na BR 287, número 6000, Camobi, telefone 3212-7700. Pessoal, se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. Bem, amigos, um beijo do gordo. Oferecimento Bilider, embalagens reduzindo o seu custo com qualidade. Visconde de Pelotas 489, telefone 3222-9393. Casa X Lanches, seu paladar merece essa festa de sabores. Ângelo Bolson 244, apareça ou peça pelo 3217-7668. Restaurante Portela, desde 2001, variedade e qualidade é no Portela. Rua Doutor Bozano 458, telefone 3222-6258. Cislimpa, limpeza profissional, agora para todos, BR 287 6000, Camobi, telefone 3212-7700.